que deu ruim aí, hein? Deu muito, muito ruim. Olha, a Juliana Dalpiva do ICL Notícias noticiou aí que o médico de Jair Bolsonaro será indiciado pela Polícia Federal. No começo do ano, várias delações contra ele foram feitas por funcionários e ex-funcionários da Apex. A Apex é uma empresa que não é considerada estatal, mas que está em Miami, tem a Apex Brasil Miami, e que faz ali comércio exterior do Brasil com os Estados Unidos. Pois bem, o Bolsonaro usou a Apex, que aumentou a verba dessa empresa para mais de R$ 1 bilhão por ano, e ele usava isso para fazer negociatas. Ele, Bolsonaro, o general Cid, pai do tenente-coronel Cid, e aí outros bolsonaristas. Pois bem, alguns funcionários da Apex delataram à Polícia Federal e ao FBI que o pai do tenente-coronel Cid escondia joias ali nas dependências da Apex no escritório dele, e que ele cobria as joias com uma manta. Olha, eu fico imaginando o nível desse pessoal. Imagina uma empresa que tem 1 bilhão de verba por ano, e aí o presidente da empresa, nomeado pelo presidente da República, na sala dele tem mantas cobrindo algumas coisas que os funcionários percebiam, apesar dele tentar esconder, que eram joias. E aí fala, pô, por que esse cara tem tanta joia, tanta coisa de ouro aqui escondida na empresa? Pô, ele tá usando a empresa, o escritório dele como, como depósito de muamba. E pior, muamba assim, ilegal, né? Das caras. Pois bem, além disso, funcionários delataram que o atual médico do Bolsonaro, que é o doutor Camarinha, já mostro a foto dele, ele esteve lotado na Apex ganhando R$31 mil por mês e ele jamais trabalhou. Nunca trabalhou aí o médico do Bolsonaro. Então todos os meses entrava grana aí pro médico do Bolsonaro sem trabalhar. E aí fica aquela dúvida, né? Peraí, o bolsonarismo não fazia rachadinha? Era normal, assim, o Eduardo, o Flávio e o Jair Bolsonaro, isso está comprovado. Eles pegavam funcionários ali que eram parentes de amigos deles ou parentes de outros funcionários, lotavam nos seus gabinetes, ou seja, os contratavam com dinheiro público para fazer assessoria. E aí eles não precisavam trabalhar, e aí um servidor lá que ganha R$7 mil por mês não ia trabalhar, ganhava esse dinheiro público, recebia na conta dele, aí ele sacava 6 mil e devolvia para o Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro embolsava 6 mil reais de dinheiro público sem fazer nada, e o servidor lá ficava com R$1.000, que era parte dele. No caso do Flávio Bolsonaro, isso foi comprovado, com mais de 90 pessoas envolvidas nesse esquema de corrupção que roubou milhões e milhões de reais dos cofres públicos, não segundo o Thiaguinho aqui, mas segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, e inúmeras quebras de sigilo fiscal, de sigilo bancário, etc, depoimentos, vídeos, etc. Pois bem, aí você até pensa, caramba, será que ele estava fazendo isso com um médico? O médico ia lá, ia ganhar R$31 mil por mês, na verdade ele ficava o médico com 3, 4 mil, e o resto ele mandava para o Bolsonaro, era um rachadão ali deles. Será? Pois bem, não parece que o médico do Bolsonaro que mora em Orlando ia precisar de uma fração de 36 mil reais por mês. Esse aqui é o médico dele. Essa foto aqui foi tirada no dia 11 de janeiro de 2023. Aí se você puxar aí a data na sua memória, você vai pensar, caramba, Thiago, menos de 72 horas depois da tentativa de golpe de Estado frustrada do Bolsonaro, lá em Brasília. Foi no dia 8, a foto foi tirada dia 11. Sim, se você se lembrar bem, o que o Bolsonaro fez no dia 9, quando o golpe deu errado e mais de 1.500 terroristas foram presos? Eles foram lá em mais de 50 ônibus da Polícia Federal, levaram esses terroristas direto para a cadeia. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro se internou num spa 6 estrelas. O Bolsonaro estava em Orlando, e lá em Orlando tem uma cidade que tem muito brasileiro, que é uma cidade planificada lá para gente milionária, que chama Celebration. E essa cidade também tem muitos spas. Esses spas também funcionam como hospital, porque tem muita gente que vai para o spa, mas na verdade alguém que tem algum problema de saúde fica num hospital spa. É uma maneira da pessoa ficar internada no hospital, pessoa rica, né, muito rica, ficou internada no hospital, mas tem aquele conforto de um spa, tem massagem, tem isso, tem aquilo, a pessoa não se sente como num leito de hospital e tal. E aí o Bolsonaro se internou justo lá. Aí ele tirou umas fotos e tal, e aí esse médico do Bolsonaro, ele foi médico oficial do Bolsonaro de 2019 a 2022. O presidente da República tem sempre o seu médico oficial. Ele, doutor Camarinha, foi o médico oficial do Bolsonaro. Então, toda vez que a situação jurídica do Bolsonaro piorava muito, o Bolsonaro citava o caso Adélio,
E aí ele se internava, e esse médico é quem produziu os boletins médicos para o Bolsonaro. Ele quem falava, olha, Bolsonaro vai ter operação. Aqui eu te dou um exemplo. Bolsonaro tem melhora no quadro clínico, diz boletim médico. Isso aqui foi em 2022, tá? 2022, em janeiro. Eu lembro que em 2022, o que aconteceu foi o seguinte. Em janeiro, o Bolsonaro saiu aí uma bomba contra o Bolsonaro e o Bolsonaro foi para o hospital dizendo que comeu camarão e não mastigou direito, que estava com obstrução ali intestinal. E aí tiveram que pegar o médico do Bolsonaro, que é o Dr. Macedo. Esse médico estava nas Bahamas de férias, e aí fizeram esse médico sair das Bahamas, fritaram um avião por mais de R$1 milhão para esse médico das Bahamas ir até o Brasil. Aí depois, o Bolsonaro falou que quem pagou isso foi o hospital. E quem pagou a conta do hospital? Nós. Porque só um médico podia tocar na barriguinha do Bolsonaro depois do caso Adélio. Estranho ele estar no melhor hospital da América Latina, assim, um hospital considerado um hospital que é praticamente um resort também, um spa, e só um poderia encostar nele. Tá, aí o que acontece? Enquanto não encostava nele o médico que estava nas Bahamas, quem fazia os boletins médicos do Bolsonaro era o único médico que ele confiava, que é o Ricardo Camarinha. Este aí, que foi funcionário fantasma na Apex e que foi delatado inúmeras vezes. Aí, ó, tá aqui, ó. Ainda não há avaliação definitiva quanto a uma possível cirurgia, tá? Boletim médico, aí você vai ver aqui o nome, Ricardo Camarinha. E o outro que eu citei aqui é o Antônio... Cadê aqui? Tá aqui o nome dele do lado. Antônio Macedo, tá aqui em cima. Antônio Macedo. E aí são os únicos que podiam encostar na barriguinha do Bolsonaro depois do caso Adélio. Então o Camarinha é assim com o Bolsonaro. Quando ele foi se encontrar com o Bolsonaro dia 11 de janeiro do ano passado, ele já não estava mais internado naquele spa lá em Orlando. Não, ele já tinha voltado para casa dele porque a internação foi fake. E aí ele foi lá se encontrar com o médico para exame, né, para falar o que a gente faz agora. Então o médico tem ligações dele aí diretas com o álibi do Bolsonaro para o dia 8 de janeiro. O álibi dele é que ele não podia estar organizando o golpe porque ele estava se sentindo mal em casa porque ele comeu alguma coisa que não podia. E aí dia 9 ele até teve que ser internado um dia depois da tentativa de golpe. Então óbvio que não foi o Bolsonaro, ele estava se sentindo mal no dia. Pô, gente. E aí o médico foi lá para ajudar o Bolsonaro a fazer a versão. Você fala, que coisa, né? Ajudar para examinar o Bolsonaro. Fala, pô, que coisa. Esse mesmo médico que recebeu aí mais de R$300 mil de dinheiro público, foram 11 meses aí que ele trabalhou, sem trabalhar. 36 mil vezes 11 meses aí, 396 mil, faz aí a conta, acertei? Pois bem, é isso aí que recebeu o médico do Bolsonaro sem trabalhar. Sem fazer absolutamente nada. Alguém que mora em Orlando, lembre-se, ou seja, o salário dele era mais ou menos 8, 9 mil dólares. Dificilmente a pessoa que mora em Orlando vai fazer rachadinha para ganhar uma fração de 8, de 9 mil dólares. Dificilmente. Vai querer uma parte maior se for rachadinha ou vai ficar com tudo. Agora, o que acontece? O médico dele vai ser indiciado lá nos Estados Unidos. Se ele recebeu dinheiro nos Estados Unidos, sem trabalhar, participando de um crime de corrupção, tem chance dele ser denunciado lá pelo FBI também. Isso acontecendo, a gente já entra em crimes financeiros nos Estados Unidos, cuja pena é muito maior do que no Brasil. No Brasil tem aquela, pô, o cara fez um crime aí de rachadinha, vai pegar quanto? Vamos supor que, ó, tem aí um monte de coisa, vai pegar 10 anos de prisão. Pô, vai pegar 10 anos. Aí ele vai demorar um ano aí para ele ser condenado em primeira instância. Porque se o caso não se liga ao dia 8 de janeiro, né? Se liga, mas vamos supor que esse caso não é ligado. Aí ele, um ano. Aí depois mais 1 ou 2 anos para a segunda instância. Aí até transitar em julgado a terceira e quarta instância, demorou aí uns 10 anos, quase 10 anos. Aí é que ele pode ser preso. Aí vai ser condenado a 10, aí diminui a pena. Chega na última instância, diminui mais ainda. Aí vamos supor que ele pegue 7 anos. Cumpre 1/6 da pena, que é 1 ano e pouco. Depois tem 1 ano e 2 meses, aí tem bom comportamento, e aí vai solto, livre, leve e solto. Nos Estados Unidos, não. Lá pegou 10 é 10. E acabou. Não tem essa de, não sei o que, não, 10 é 10. Ele tem lá, ele chama de... Vou esquecer, parole, que é quando a pessoa vai para um semiaberto ali, fica em condicional, liberdade condicional.
mas já é metade da pena, são 5 anos enjaulado, é bem mais do que no Brasil. Então, para o cara ali, fala, opa, peraí, tô ferrado. Então, o que pode acontecer agora é o médico que sabe tudo sobre o Bolsonaro, tudo aí sobre os casos aí de internações do Bolsonaro, ele vai ser obrigado a falar alguma coisa para que não fique feio para ele, porque, infelizmente, para ele, os crimes foram cometidos nos Estados Unidos. Apesar de serem crimes com dinheiro público do Brasil, eles podem e vão ser denunciados no Brasil, processados, e vai dar condenação no Brasil? Sim, mas como eles cometeram nos Estados Unidos, também podem e vão ser processados e condenados nos Estados Unidos. E aí o buraco é bem mais embaixo, porque são em 2 países diferentes, por crimes parecidos. O crime cometido nos Estados Unidos, que é crime fiscal de lá, não é o mesmo cometido no Brasil, que é o roubo de dinheiro público, funcionário fantasma aí, que é, além de funcionário fantasma, o nome do crime é peculato. Então, você vê que a coisa vai piorando. Só que se ele cometeu peculato, alguém também cometeu. Lembra da delação do tenente-coronel Cid, que dizia o seguinte, os termos da delação: o pai dele não pode ser processado e a esposa dele não. E ele, Cid, se for processado, as penas não podem passar de 2 anos de prisão. Por que não pode passar de 2 anos? Porque aí ele não vai para o regime fechado. Ele só fica no máximo um tempinho com tornozeleira e depois está livre, leve e solto. Só que é aquilo que eu falei sobre delações que são fechadas durante a fase de investigação. Se a polícia vai achando mais crime depois dos envolvidos na delação, ele faz a delação e tá ali protegido o pai dele e a esposa dele para aqueles crimes que ele delatou e para coisas parecidas. Aí acha um novo crime, o pai dele não está protegido nesse aí não. E o pior, o crime foi cometido nos Estados Unidos, ele não fechou delação com a FBI. Entendendo onde isso vai chegar? O pai do tenente-coronel Cid é quem contratou o médico do Bolsonaro para ser funcionário fantasma. Ele vai responder por isso também. E aí ele vai ter que dizer em determinado momento, peraí, por que você contratou o doutor Camarinha para ser o seu funcionário fantasma aí na Apex ganhar um dinheirão? Alguém mandou você contratá-lo? E aí o pai do tenente-coronel Cid vai se deparar ali com uma opção. Ou ele assume esse crime aí e ele é quem vai responder no Brasil e nos Estados Unidos por esses crimes, ou ele diz quem é que mandou que ele contratasse o médico do Bolsonaro, que ele nem conhecia antes, para ser funcionário fantasma ganhando 36 mil por mês. Porque, olha, uma coisa é o cara se falar, nossa, ele é presidente de uma empresa aí que tem uma verba de 1 bilhão. Quem decide a verba era o Bolsonaro, né? Que aumentou a verba ali para eles poderem roubar mais. E tal, a família dele começou a comprar inúmeras mansões nos Estados Unidos, com sabe-se lá de onde veio essa grana. Aí ele contrata muita gente, ele não vai lembrar quem é quem. Pô, peraí. Você não vai lembrar que você tá pagando 36 mil reais por mês para alguém que não vem trabalhar nunca? A Polícia Federal, na investigação, até viu, olha, o doutor Camarinha, ele mora em Orlando. A Apex fica em Miami, são 3 horas e meia de carro. Não tem como, é humanamente impossível ele ir e voltar todos os dias. Não tem como ele estar dando expediente ali. Alguns podem falar, Thiago, talvez fosse um trabalho de home office. Não era. Não era. Aí você vê, pô, ficou ruim aí pro Camarinha, ficou ruim pro pessoal que o Bolsonaro indicou para a Apex, e a investigação lá nos Estados Unidos vai longe. Agora veja, isso começou com a Polícia Federal investigando o caso das joias. A investigação que era no Brasil sumiu. É só ver o mapa. Brasil foi para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Começou a ter delação lá, começou a ter investigação lá, a Polícia Federal abriu uma investigação paralela para ver isso aqui. Peraí, vamos ver. E começou a achar mais crimes. Então tem uma coisa que vai acontecer aí a partir do mês que vem, que é o seguinte: o núcleo da Polícia Federal, que é um órgão que faz parte ali o diretor-geral da Polícia Federal e delegados que ele nomeou e que estão alinhados com o Supremo Tribunal Federal, com as investigações, eles têm 5 inquéritos que eles estão dando prioridade. Os outros estão paralisados. Alguns falam, nossa, está indo pouco a pouco. Quando eles acham uma coisa referente, eles colocam lá no inquérito, fazem uma coisinha. Mas eles estão focados em 5 inquéritos, que é o inquérito do golpe de Estado, o inquérito da ABIN paralela, esse é o que está mais, é o que eles deixam mais de lado, mas eles estão focando nisso, o inquérito das joias, o inquérito dos cartões de vacinação do Bolsonaro e o inquérito que mira ali a tentativa de impedir os petistas de votarem na eleição, que mira ali o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez. Essas são as investigações que estão caminhando rapidamente. Aí você vê, mesmo fazendo essa investigação, e essa investigação aí sobre a Apex está caminhando paralela ao caso das joias.
mas não é ainda a prioridade número 1 deles, que são esses 5 casos aí que eu falei. O que vai acontecer aí essa semana e nas próximas semanas é que o caso das joias e o caso do cartão de vacinação serão finalizados. Aí são 2 a menos. Ou seja, esses agentes da Polícia Federal terão finalmente tempo de ver outros casos. E a imprensa já falou quais estão na fila. Está o caso 1, Michele Bolsonaro e o esquema dela de roubo de dinheiro público de cartões corporativos. Esse é um dos esquemas. E outro, esse caso da Apex, também deve ter aí indiciamentos aí nas próximas semanas e ele vai começar a ter aí uma atenção maior. Então, esse caso acabando, que também deve acabar nas próximas semanas, vai abrir espaço para outros casos que o núcleo da Polícia Federal está investigando. E eles já falaram, quando acabar o caso das joias, a gente vai ter que abrir aí algumas investigações. Uma já foi confirmada no ano passado, que é uma investigação sobre por que o Bolsonaro ganhou tantas joias valiosas. Isso está estranho. Nunca nenhum presidente ganhou tanto presente valioso dos mesmos líderes sempre e mandou o ministro fazer mais de 100 viagens ao país. Nunca aconteceu. Então vamos investigar isso aqui. Isso é uma. Outras 3 investigações, no mínimo, quem disse foi o repórter César Tralli do Globo News. Ele diz 3, pelo menos, serão abertas depois de uma operação de busca e apreensão que foi feita na casa do Frederick Wassef. Tem muito crime que foi descoberto nos celulares dele e em documentos que estavam na casa dele. Então a Polícia Federal vai continuar. Então prepara, viu? Não pense que acabou o inferno do Bolsonaro. Na verdade, está só começando. A diferença é que teremos investigações novas, descobrindo crimes novos nos próximos meses, e o Bolsonaro já estará indiciado e denunciado pelos crimes que a gente já sabe. Vai avançando aí a prisão dele e várias condenações. Vai ser uma não vão ser 2 não, vão ser dezenas de condenações contra esses criminosos, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!